Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, quando estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Estamos aprendendo muito sobre o Sermão do Monte. Inclusive eu fiz uma live complementar. Por que complementar? Porque o assunto foi comentado na escola dominical e eu, junto com o presbítero Maciel, nós fizemos uma live, está até no YouTube aí. Eu também já tinha feito uma há bastante tempo atrás, cerca de um ano atrás, sobre 3 coisas que devem ser feitas secretamente. E nós falamos sobre a esmola, o jejum e a oração para complementar o assunto da escola dominical, porque foi um tanto corrida a aula de domingo passado, porque haveria batismo e a gente não teve como discorrer. Aliás, o presbítero Maciel, que é o nosso professor, eu digo a gente como aluno em sala de aula, não teve como discorrer todo o assunto. E nós estamos percebendo que o Sermão do Monte tem trazido uma compreensão extraordinária. Nós temos aprendido bastante e pessoas que estão comentando aí, eu peço a você que também comente, se inscreva no nosso canal, comente aí por favor, estão dizendo o quanto para eles tem sido importante, fundamental, esta compreensão do Sermão do Monte por intermédio dessas leituras diárias que nós estamos fazendo. O trimestre fala dos valores do reino de Deus. Por quê? Porque como cristãos que nos dizemos ser, nós precisamos pensar conforme Jesus pensou. Nós precisamos agir conforme Jesus agiu. E no reino de Deus, no reino dos céus, a coisa não é no padrão que a gente faz aqui. E o subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, alguma coisa nós precisamos tomar como base. Nós estamos diante da lição de número 10 e a lição 10 já vem falando sobre a nossa segurança vem de Deus. Por quê? Porque às vezes nós estamos deixando de confiar em Deus para confiar em coisas efêmeras, confiar em coisas passageiras, em coisas que não se sustentam por si só. Nós infelizmente temos a visão às vezes de uma galinha, misericórdia, né? Mas a visão de uma galinha, só para baixo, quando a gente deveria ter a visão de uma águia. Isaías 40, por exemplo, fala da visão como de uma águia, que vê por cima, vê tudo, vê os detalhes. Agora, você olhar somente para aquele ponto ali, você não consegue ver. É necessário que você lembre nas necessidades de hoje, que Deus, lá atrás, foi com grandes homens. O que dizer de Josué, que orou, e todo o sistema solar parou? A gente costuma dizer que o Sol parou, mas o Sol parou mesmo, porque à medida que o Sol gira, o Sol também faz um movimento de rotação, à medida que o Sol gira, ele leva todo o sistema solar em volta de si em movimento. Se a Terra somente tivesse parado, haveria um descontrole, porque os planetas que estão em órbita, cada um se movimentando no seu momento, eles sairiam desta órbita. Era para estar aqui e de repente estava aqui. Daria problema. E perceba que depois que o Sol voltou, que todo o sistema voltou a funcionar, não houve problema. Isso quer dizer que o que parou não foi só o Sol. Que a gente critica, diz, mas que parou não foi o Sol, foi a Terra, tal. Na realidade o Sol parou. O Sol parou e todo o sistema parou. Então perceba que se Deus faz o Sol parar, Deus tem condição de te auxiliar também. Perceba que se Deus faz o mar abrir, Deus tem condição de te auxiliar, de te atender também. Se Deus faz codorna voar quilômetros a fio para atender alguém, Deus tem condição de te abençoar também. Se Deus ressuscitou mortos, Deus tem condição de te abençoar. Conta-se na história das Assembleias de Deus que alguém morreu e a família ficou enlutada, chorando. E um servo do Senhor chegou, orou por ele. Segundo conta na história, e alguém registrou, que quando ele voltou, ressuscitou. Aí disse ele que estava com Jesus e Jesus disse, você vai voltar? Não, não quero voltar. Não, você vai voltar porque eu não negaria uma oração, um pedido ao meu servo. Me parece que é João Colenda. Me parece que João Colenda Lemos é o personagem, o pastor que fez a oração e o irmão retornou, porque na oração teria alguma coisa ainda para ser resolvido. Se Deus ressuscita alguém, Deus não vai resolver o teu problema? Às vezes você esquece que você viveu até hoje. E quer dizer que de hoje para frente Deus vai te largar? Então a leitura fala da nossa segurança, lição número 10, preparada para 5 de junho, que a nossa segurança vem de Deus. A leitura de hoje, quarta-feira, está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6,
e o versículo 24. Não perca tempo não, se inscreva no canal aí. Enquanto você vai ouvindo, você vai se inscrevendo no canal e já compartilha para alguém assistir junto contigo, tá bom? A epígrafe dessa leitura de Mateus 6 e 24 diz: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. O comentário de ontem já falou um pouquinho sobre isso. Mas vamos ler o que o texto diz, né? Nós faremos leitura hoje na versão corrigida, Almeida Revista e Corrigida, da Bíblia de Estudo Dake, editada pela editora Atos. Mateus capítulo de número 6, versículo 24, diz assim. O texto começa no versículo 22, que Jesus vai contra a duplicidade de ânimos, a duplicidade de desígnios, a duplicidade de vontade. A pessoa não está num foco, ele está dividido em dois pensamentos. Ainda hoje aqui nesta sala, conversando com alguém disse bem assim: não, é que na realidade eu tenho duas opiniões, eu acho que assim está certo e que assim está certo. Eu sou aquela pessoa que estou em cima do muro. Aí eu tive que dizer para ele: pois você está agindo errado. Porque lá em Apocalipse está escrito que antes alguém fosse quente ou fosse frio. Mas ser morno Deus vai vomitar da sua boca. Então você tem que ter posicionamento, dizia eu para ele. E hoje nós vamos observar que é impossível a pessoa servir a dois senhores. Qualquer semelhança é mera coincidência, eu já vou adiantando aqui. O versículo 24 de Mateus 6 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. A análise começa no versículo 22 e termina justamente no 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí, ponto, e vem o arremate do texto. Não pode servir a Deus e a Mamon. Olha que coisa pesada, presta atenção. Ninguém pode servir a dois senhores, isso aqui é muito amplo, né? Começa lá em cima a compreensão do assunto e depois ela desce. Ninguém pode servir a dois senhores, você não pode pensar em estar agradando A e está agradando B. Imagine aí quando você está no meio de um problema entre duas pessoas. Você está jogando para lá e jogando para cá. Não. No meio da política, está jogando para lá e jogando para cá. Não. Você não pode ser esse agente duplo. Você tem que ter uma definição. Ou estou deste lado, ou estou daquele lado. Imagina aí nas eleições deste ano agora, como é que alguém é direita e é esquerda? Não existe isso. Não existe o direito ou existe a esquerda. Ou você é direita ou você é esquerda. Ponto final. Aí o texto diz: ninguém pode servir a dois senhores. Pensa aí aquela pessoa que trabalha para duas empresas no mesmo tempo, ao mesmo horário, no mesmo momento. Você pode encerrar um expediente e trabalhar para outra empresa. Agora, no mesmo momento, você está servindo a dois senhores. Por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e tem um Uber. Não conheço nenhum exemplo desse, né? Mas a pessoa, no horário que está trabalhando para a empresa, a pessoa está andando de Uber. Pensa aí, a pessoa tem um emprego e ao mesmo tempo está vendendo joias. A pessoa tem o serviço para fazer e vai vender joia. Não fecha. É servir a dois senhores. Aí o texto continua. Se fizer assim, estará agradando um e desagradando o outro. Estará amando um e deixando de amar o outro. Aí Jesus vai direto ao ponto do que ele quer falar. Ninguém pode ou não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Inicialmente aqui, eu vou dar uma cortada, né? Já viram aquelas pessoas que vêm cantar para adorar Jesus? Mas é tanto? Pois é, você está servindo a quem? A Deus ou você está servindo ao seu próprio bolso? Imagine aquele que vem pregar e cobra tanto. Você está servindo a quem? É lógico que está escrito que o obreiro é digno do seu salário. Como é que alguém vai sair do seu regaço, da sua família, das suas coisas, virar agente e não vai receber nada? Sim, vai receber. Agora, tem um valor específico? Se não for tanto, eu não vou? Eu acho que eu volto lá para Mateus capítulo... Aliás, no mesmo capítulo 6 aqui. Eu volto para os versículos 2, versículo 5, versículo 15, me parece, que diz que já recebeu o seu galardão. Pronto, não vai precisar cobrar nada diante de Deus, não. Você é um talento,
Você pregava extraordinariamente ou cantava extraordinariamente, mas você já recebeu, já está pronto. Então, não há como servir a dois senhores. Você serviu ao próprio ventre. O que você fez na igreja foi, no máximo, uma apresentação. Pronto. Você fez uma apresentação que foi paga. Ninguém lhe deve nada. Pense muito bem nisso, porque Jesus foi quem disse: não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A gente pode ir mais além. Já sabem aqueles que estão diante da obra exclusivamente com o fim de receber salário? Como é que é? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua chamada mesmo? É para ser cuidador de ovelhas ou para receber o salário no final do mês? Né? Quanto é que é o salário? A gente nem comenta muito isso aí para não criar problema, mas quanto é que é o salário? Então, são situações que devem ser ponderadas. Mas aqui, o texto fala de confiar. A nossa confiança vem de Deus. A nossa confiança vem de Deus. É a lição do trimestre. É a lição da semana. É o tema da semana. Então, se é confiar, você não pode confiar o que você quer nos bens financeiros e em Deus ao mesmo tempo. Porque ou você confia em Deus, ou você confia nos bens financeiros. É uma questão muito interessante para ser analisada. Porque se você confiar exclusivamente em Deus, quem vai agir é Deus. Se você confiar nos bens financeiros, quem vai agir é os bens financeiros. Eu dei um exemplo essa semana de alguém que disse: com o dinheiro que eu tenho, eu vou para o melhor hospital. Eu vou para a melhor situação, o melhor médico, o melhor remédio, o melhor tratamento, e eu vou me livrar disso aí. E infelizmente eu registro que a pessoa é defunta há mais de 1 ano. E olha que era famoso. Fez filme, aquela coisa toda, mas já morreu. Por quê? A confiança ficou nas coisas efêmeras. A Bíblia orienta que a confiança não deve ser nem no homem. Sabe por quê? Porque o homem também é efêmero. O homem não pode garantir aquilo que ele fala. Amanhã, nessa hora, eu vou fazer um outro vídeo para vocês. De forma nenhuma. Eu não garanto isso. Tiago ensina lá no seu livro que antes de fazer qualquer coisa, você diz bem assim na sua carta, você diz bem assim: tal dia, tal, se o Senhor me permitir, eu irei. Se o Senhor permitir, porque o fôlego de vida é dele. A minha vida é dele. Sendo eu crente ou não, a tua vida, por exemplo, também é dele, não é tua. É dele. Na hora que ele quiser tirar, ele tira. Ponto final. E não tem quem peça. Não existe condição financeira que faça isso. Agora imagine coisas menores. A saúde Deus pode dar. Um problema na justiça Deus pode resolver. Aí tem pessoa que entra pelo campo da propina, tal, confiando no diabo. Eu confio em Deus, mas Então a lição fica aí para nós aprendermos que não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um e desagradar o outro. Legal? Domingo nós vamos discutir isso aí na escola dominical e pelo jeito as lições estão ficando assim que a gente está precisando fazer complemento da lição porque o assunto é muito bom. A lição é ensinada toda, mas detalhes que não foram aprofundados ou talvez o momento não foi propício, aí a gente aproveita depois para fazer isso. Deus te abençoe, se inscreva, comente, curta, compartilhe, deixa aí a tua ideia, agora se inscreva no canal. Deus te abençoe, vamos servir a Deus confiando nele. Pai do Senhor.